Um ótimo dia a você que está nos ouvindo. Sejam todos bem-vindos ao Pod Lápis, o novo projeto da Liga de Psicologia da Saúde, agora em formato de podcast, o que não substitui os nossos encontros quinzenais da Liga. Gostaríamos todos de agradecer ao Laboratório de Rádio, o aluno João Pedro e o professor Romero, ao Laboratório de TV, o Fernando e a professora Thaís, e ao coordenador do curso de comunicação, Tiago Inaghi. Ao meu lado está a coordenadora e vice-presidente da Liga, Maria Vitória, e eu, Pedro Lucas, coordenador de gestão de eventos. É um prazer estar aqui mediando e apresentando esse projeto com vocês. Pessoal, e para começar o nosso primeiro Pod Lápis, não poderia ser diferente. O tema de hoje é psicologia hospitalar, é claro. E olha, nós tivemos a árdua tarefa de escolher uma pessoa para poder falar sobre esse assunto com a gente. E foi, Pedro, muito difícil, não foi? Muito difícil, a gente não sabia quem escolher. E aí optamos, obviamente, por aquele cara que é simplesmente o nosso professor, orientador e supervisor da Lápis, o professor doutor Lucas Bondesan Álvares, que está aqui à nossa frente. Seja bem-vindo, professor. Legal. Fique à vontade. Finge que a lápis é sua também, tá? Bacana, poxa, que apresentação legal, que bacana, que projeto fenomenal. Fico honrado, né, de estar participando desse primeiro, né, Pod Lápis, né? Com certeza virão outros com temas interessantes e fico feliz, né? Obrigado aí, Mavi, pela apresentação, né? Nesse sentido, me sinto muito honrado também de estar aqui com vocês, podendo debater um pouco, né? Nesse formato que com certeza vai ser muito importante. Ah, o senhor é a nossa primeira opção, claro. Primeira opção e a nossa maior inspiração, né? Sim. Aí eu começo a ficar meio com vergonha. Né? Obrigado, agradeço. Então, pra gente falar de um assunto que você domina e faz isso com maestria, a gente quer saber de você o que é psicologia hospitalar. Bom, vamos lá. Psicologia hospitalar, se a gente pegar dentro do que é, né, o conceito, é um campo, é uma área de atuação da psicologia. Né? Como nós temos várias áreas de atuação, psicologia organizacional, psicologia do esporte, psicologia clínica, psicologia da saúde, nós temos também a psicologia hospitalar. Né? Então, eu sempre destaco, né? Primeiramente, a psicologia hospitalar ela é uma área. Então, ela é uma área de atuação, né, que desenvolve atuações, desenvolve fazer psicológico dentro das instituições hospitalares. Então, o recorte mesmo da psicologia hospitalar é a nossa atuação enquanto ciência e profissão nos contextos hospitalares. Vocês sabiam que a psicologia hospitalar, curiosidade, ela só é área dentro da psicologia aqui no Brasil? Nossa. Verdade. Né? Nos outros países, nós não temos a psicologia hospitalar como uma área. Nós temos ela incluída na psicologia da saúde, na maioria dos países. Né? Nós temos essas duas áreas. Né? Uma vai para atenção mais primária, outra vai dentro das instituições hospitalares. Então, isso é bem característico nosso, assim, da nossa história como ciência, dentro do percurso nosso. Né? Então, a psicologia hospitalar é isso, é a nossa atuação, nosso fazer dentro das instituições terciárias, né, as instituições hospitalares. Você falar pra gente desse fazer psicológico dentro da psicologia hospitalar é muito interessante porque faz a gente pensar no conceito de psicologia da saúde, que a gente tanto estuda. E o que diferencia a psicologia hospitalar da psicologia da saúde? Olha, Pedro, eu vou trazer uma perspectiva do que é enquanto, vamos dizer assim, estruturas dentro das áreas, que são distintas, mas também vou tecer uma crítica. Né? No sentido de pensar um pouco esse lugar, né? A psicologia da saúde, enquanto área, ela vai estar voltada mais para atenção básica, atenção primária e secundária, vai estar com essa psicologia que se envolve com os processos de prevenção, de promoção de saúde. Então, nós vamos falar do psicólogo que está na atenção básica, no postinho, na UBS, no antigo NASF, né? Que vai estar ali nesses espaços, trabalhando com prevenção, trabalhando com promoção. Nós vamos falar também do psicólogo que está no CAPS, por exemplo, no Centro de Atenção Psicossocial, trabalhando com saúde mental. Então, isso envolve a psicologia da saúde, enquanto área. Tá? Mas a psicologia da saúde, ela começa a ganhar espaço depois que a psicologia hospitalar já tinha
se consolidado enquanto campo, né? Então, assim, a psicologia hospitalar, ela começa, principalmente década de 70 para frente, quando tem, né, uma grande expansão dos hospitais dentro da estrutura de saúde no nosso país. Então, o fazer, né, da psicologia ele vai ficando muito voltado mesmo para essa questão hospitalar. Então, vai ganhando um campo de atuação muito abrangente nesse contexto. E a psicologia da saúde ela começa a ganhar mais força a partir das políticas públicas, né? Então, vamos dizer assim, a psicologia da saúde está muito próxima das políticas públicas, né? Do SUS, da RAPS, das redes de atenção em saúde. E isso começa a ganhar corpo a partir de 1990. Né? Então, vamos dizer assim, é muito jovem. A psicologia já é jovem. Tá aí, né? Não faz tanto tempo assim. Pois é, né? 1951 a lei, né? É isso? Acho que é. Não me lembro exatamente, acho que não lembro a data exata. Mas é uma ciência nova e as áreas, então, né, elas vão se construindo de uma forma, né, conforme vai esse processo histórico, político também, né? Tá, beleza. Então, voltando, né? Tá aí. Enquanto campo, se a gente pegar, olhar lá, né, as áreas de atuação da psicologia, tá lá. A psicologia da saúde está aqui, a psicologia hospitalar está aqui. Porém, há algumas discussões, alguns teóricos que vão falar assim, poxa, né, mas por que a psicologia hospitalar não está dentro da saúde? E qual que é a crítica? Porque a psicologia hospitalar, ela destaca a instituição. Certo. Uhum. Ela destaca, aí agora está sendo uma crítica, né? Ela coloca, olha, a nossa atuação dentro de uma estrutura. É uma estrutura física, vamos assim dizer. E aí se tem uma discussão, né? Aí vai depender muito de como a gente vai levar, tornar isso, mas tem essa discussão sobre, poxa, mas a psicologia hospitalar não é da saúde? Será que não era mais interessante a gente entender a psicologia hospitalar dentro da saúde como um nível terciário? Eu acho que é interessante também pensar assim, né? Mas como a gente tem, né, esse processo, então o que se tem, enquanto um pouco de uma reflexão crítica, né, sobre isso poxa, a psicologia hospitalar diz... Né, o nome já traz, olha, atuação dentro do hospital. E aí dá para a gente, né, discutir um pouco sobre isso. Mas o que nós temos é isso, né? Enquanto área de especialidade dentro da psicologia tem diferenças, porém elas se dialogam demais. Né? Se dialoga demais. Eu acho que não dá para a gente nem separar, né, o próprio paciente que está lá no hospital de uma rede. Né? Então, o hospital ele é um ponto de um trabalho conjunto. De um trabalho em rede. Inclusive, que eu acho que tem que ser melhor discutido. Né? Porque é uma rede integrada, né? Então, não tem como separar. Sim. Teoricamente, sim. Mas se separa. Uhum. Né? A gente percebe muito, pela fragmentação do cuidado, nós temos também a fragmentação da rede. Então, muitas vezes, o hospital ele trabalha sozinho. Uhum. Né? Ele é a ponta, então, é onde a doença se instala. Né? Ele fica lá, psicólogo, enfim, a instituição, os trabalhadores, eles fazem o trabalho deles e o sujeito volta para a rede. Né? E a gente sabe que tem muita pouca conexão, muito pouco diálogo. Né? Principalmente do hospital para onde ele vai retornar. Né? Então, é uma questão, acho que, né, a psicologia hospitalar está inserida na rede. Como que é esse diálogo, né? E como é que a gente faz essa implicação quando precisa ser inserido na rede, quando precisa ter essa coragem de uma ciência nova para fazer uma prática diferente, uma prática de psicologia que esteja realmente fora da clínica e fora desse modelo tradicional? É aquilo, né, Pedro, que eu sempre converso com vocês, né, Mavi, Pedro, vocês que a gente está aí nas aulas, né, a gente discute bastante do desafio, né, de romper um pouco essa lógica individualista, né, que a clínica traz, e nada de errado nisso, quando a gente leva para essas instituições de saúde. Né? Então, eu acho que o desafio primeiro é estar implicado, como você disse. Né? Como que a gente vai estar implicado? Eu acredito numa formação, né, em como que a gente se forma, em como a gente se implica com esses processos mais amplos. Eu penso também que pode ter uma relação íntima com a questão da própria instituição, quanto que a instituição também promove esse tipo de reflexão, as equipes, quanto que as equipes discutem, e também da questão da própria rede. Né? Então, por exemplo, você está lá, Pedro, você está atendendo um psicólogo numa emergência psiquiátrica.
né? Vamos pensar, né? Qual que é a função da enfermaria psiquiátrica dentro do hospital geral? Fazer o quê? Né? Estabilizar, tirar o paciente da crise, né? E a partir daquilo ele está curado? Ele está resolvido o problema dele? Não. Ele precisa o quê? Ir para a rede, né? E ele precisa muito mais, ele não precisa só de um papel que esteja, olha, procura lá, Mavi, vai lá, procura o CAPS. Um atestado, né? Um atestado, vai lá. um caminhamento centrismo, eu gosto de usar esse termo, né? Um caminhamento centrismo. Nossa, então o Pedro atendeu, a Mavi tá lá no hospital, ela chegou com uma, né, fez uma tentativa de suicídio e, enfim, estabilizou, beleza. Começa uma organização, então... Agora, Mavi, tá lá. Você vai procurar um CAPS. Fiz um encaminhamento. Eu falo, será que isso é encaminhamento ou isso é desligamento? Né? Qual que é a garantia que nós temos? E se é que ela sabe? Pensa, ela está numa situação de vulnerabilidade, de sofrimento. Né? Então, eu fico pensando, olha, nosso trabalho não acaba aí. Né? Nosso trabalho também dentro da instituição hospitalar... que eu vejo que é um desafio, é a gente articular, por exemplo, com essa rede. Né? Então, assim, será que não é melhor, ao invés de entregar um encaminhamento para você buscar lá, né? Se eu já tivesse o contato desse CAPS e já conseguisse articular, né, que ela fosse para um atendimento, né? Porque acho que seria esse diálogo necessário, né? Então, nós temos que estar implicado realmente no que é a rede, né? Do que é um trabalho em rede, né? E qual o papel do hospital dentro dessa rede. Claro que ele tem também o seu recorte, o seu limite até onde ele chega, né? Mas eu acho que o psicólogo e a psicóloga estando dentro desse ambiente, né, a gente consegue, né, ser um articulador também dessa visão, dessa implicação, né? Acho que tem um potencial muito grande aí, né? E que bom que você falou sobre urgência e emergência. Eu acho que isso eu fico tentando entender, acho que isso pode ser até uma dúvida do pessoal aí que está assistindo a gente. Qual que é a diferença dentro da psicologia hospitalar da urgência e da emergência? Eu tenho muita dificuldade para entender isso, confesso. O conceito de urgência e emergência, ele vem da saúde, né? Vamos dizer assim, da saúde como um todo. Então, vai ter, né, a questão da urgência e emergência, ela vai ter direcionamentos distintos em cada campo. Então, por exemplo, vamos supor, em saúde mental, né? Uma pessoa que realiza uma tentativa de suicídio, ela toma um remédio na casa dela, o bombeiro vai lá, faz o resgate, vai lá e enfim, vai buscá-la, né? Esse é um caso de emergência, porque ameaça a vida, né? Então, tudo que é ameaçador à vida, a gente fala da emergência, né? E quando a gente fala de urgência, é de um nível de gravidade. Então, por exemplo, uma pessoa em surto, por exemplo, ela pode ser considerada uma questão de urgência, porque precisa ter uma intervenção. Então, o que vai caracterizar mais ou menos é isso, né? Se ameaça risco, qual que é no risco, se é risco de vida, né? Nós falamos em emergência, né? Se é uma necessidade mais intensa, mas ao mesmo tempo não tem esse risco, né? Emergência é uma questão conceitual, né? Tem uma questão de priorização, ou da emergência ou da urgência? Então, aí vai entrar na classificação de risco, né? Certo. Né? Se a gente pegar o sistema de saúde, né? Ele é organizado por classificação de risco, né? Então, quem faz isso, a classificação de risco, geralmente é enfermeiro, né? Então, quando o paciente chega num pronto-socorro, por exemplo, vai ter uma classificação de risco. Se é verde, amarelo ou vermelho. Né? A nível de gravidade, que é uma questão que eles têm tecnicamente, né? Eu também consigo falar, né, por eles, mas geralmente não é o psicólogo que faz esse acolhimento, por exemplo, numa unidade de saúde, né? Quem vai fazer isso geralmente é o enfermeiro, que vai identificar se é urgência ou emergência, vai classificação de risco, né? Se a pessoa, né? Então, você vai numa UPA, você vai ter ou verdinho, ou amarelo, ou vermelho, né? Então, são critérios clínicos. Sobre a prática profissional, no sentido de que como que nós, futuros psicólogos hospitalares, espero... Como que a gente começa a conversar com o paciente? Acho que essa é uma dúvida também tenebrosa. Pois é, Mavi.
Que coisa, né? É verdade, é uma boa pergunta. Como que a gente conversar com o paciente, né? Oi, tudo bem? Oi. Não dá para falar, você vem sempre aqui. Como que a gente começa uma conversa? Para falar, eu acho que, de como a gente começa uma conversa, a gente tem que começar assim, como a gente é chamado. Né? Como que a gente chega? Vamos pensar em demanda. O paciente está lá, está hospitalizado, seja, né, qual for o problema de saúde que ele tenha, né, vamos supor, uma pneumonia. O paciente está lá com pneumonia. Uma das coisas mais difíceis de acontecer, né, no hospital é o paciente falar assim, tem psicólogo? Né? Me chama um psicólogo. Copo de água, né? Isso. Tem uma água aí, tem um psicólogo. É muito difícil. Acontece, né? É muito pouco. É difícil ter essa demanda do indivíduo querer o serviço de psicologia. Né? E isso já distingue, né, Pedrinho, quando você falou da questão da clínica. A clínica, a gente, como característica, tá, gente? Quando eu falo a clínica e o hospital, eu não estou falando mal de ninguém. Quando eu falo para vocês sempre, né? Eu sou psicólogo clínico também. Mas a gente tem que entender que são campos, são áreas distintas. Não dá para pegar a mesma base epistemológica e tentar reproduzir. Né? Então, a gente tem que entender essa diferença. Então, a clínica ela é mais passiva diante esse começo. Porque o paciente liga, ele marca, né? É ele que vem, né? Ele que vem. Ele que demanda. Ele que demanda. Explicitamente, pelo menos. Pelo menos, não vamos entrar, não. Se ele demanda, nessa né? seara, não né? Não vamos entrar nesse contexto que daria outro podpah. Fazendo propaganda do podcast contrário, que eu nem sei de Se quem quiser é. anunciar, Patrocina a gente. patrocina, hein? Tá aqui, marca aí, @Lápis no Oeste, né? Do Podlápis. Então, tem, né? Um pouco essa distinção. Né? No hospital, não. No hospital, a gente pode ser chamado pela equipe. Então, você pode ter um pedido de parecer do médico. Você pode ter um pedido de parecer, de avaliação da enfermeira, da família, né? E quase nunca do próprio paciente. Então, nós oferecemos uma possibilidade de escuta. Nós chegamos lá e ofertamos uma possibilidade de se trabalhar alguma coisa. O que eu acho isso muito legal, porque assim, no hospital quase nada é opcional, né? É tudo muito obrigatório. Né? O hospital, o paciente ele não tem muita escolha. Né? O psicólogo e a psicóloga, sim, ele tem escolha. Ele pode dizer não. Isso já começa um protagonismo, né? De dizer não. Porque tem hora pra comer, hora pra ir ao banheiro. Hora pra fazer exame, hora pra tomar o remédio. A janta vem às 5, mas eu não gosto. Fazer o quê? Paciência, guarda aí. Mas eu não posso esperar, porque às 7 vem recolher. Se recolher também não comi, dá problema. Enfim, então, né, que vai entrar lá dentro do conceito de despersonalização, né? Então, a demanda, né, Mavi, ela vem muito de outros lugares que não do paciente. E nos interessa também. A gente nunca trabalha no hospital sozinho. Não dá pra gente achar que a nossa relação na psicologia hospitalar é só com o paciente, né? Tem o Simonetti, né, que ele fala muito das relações transferenciais no hospital. Tem um paciente, ele tem uma relação transferencial com o médico, ele tem uma relação transferencial com a família, ele tem uma relação transferencial com a instituição, ele tem uma relação transferencial com você. E essa dinâmica, ela entra ali, assim, de repente. Né? Então, a maioria das vezes, a gente oferta uma possibilidade de escuta. A gente começa a trabalhar com aquilo que é mais ativo no processo da gente. A gente oferta. E aí, em alguns casos, a maioria, ok, se desenvolve. Em alguns casos também o paciente fala que não, tá. E aí, ao mesmo tempo, a gente deve, de uma certa forma, uma resposta a esses pedidos. E quase nunca o pedido da equipe, da familiar, é o mesmo a demanda do paciente. E aí começa a ficar muito legal, né? Porque você começa a perceber, trazer o sujeito para a sua subjetividade, né? Como é ele com aquele adoecimento. Aí você vai perceber que, de repente, a equipe ela quer que você, na verdade, acalme o paciente, né? A equipe, às vezes, quer que você deixe ele mais bonzinho, né? Como um telefone sem fio, né? Isso.
Então você vai, eu sempre gosto de brincar. No hospital você chega, você deixa a sua bolsinha na sua sala, toca o telefone. Na hora que você pega... Agora não, né? Agora tem o WhatsApp, né? Idoso. Né? Você pega o WhatsApp, sei lá, ou toca o telefone, tem um paciente pedido de parecer do médico tal, na enfermaria X. Lá vem logo, porque, nossa, essa noite não dormiu, ficou brigando com a gente, gritou. Veja, isso... Vocês têm que pegar isso ao mesmo tempo que você não tem que corroborar esse discurso, mas ele é um discurso que tem que estar presente, que de repente você vai ter que devolver algo para essa enfermeira. No sentido de, olha, né, o paciente está passando por algumas questões, sem expor, obviamente, né? Ele está passando por algumas questões, então talvez, né, até ajudar essa equipe a intervir melhor com esse paciente. Mas você já ouviu, né? E você nem chegou no paciente. E você continua. Você vai andando, tchuc. Chegou lá, né? No corredor, tá o médico, por exemplo, lá esperando. Aí você chega ali, que bom, eu pedi um parecer aqui. Nossa, não tá dando, esse paciente não tá aderindo ao tratamento, tá querendo ir embora, pedindo alta pedida, faz alguma coisa. Aí quando ele diz faz alguma coisa, ele tá dizendo, olha, seja uma pequena gota de Rivotril, né? Acalme ele, né? Dê um jeito, Dê um jeito. Se vira. E aí você vai pegar isso, você não vai corroborar isso, você não vai dizer assim, vou lá mesmo, vou dar acalmar o paciente. Acalmar, como diz o Simonetti, ou ouvir sempre, acalmar quando possível. Nós vamos lá, mas a gente precisa pegar isso também. Só que você nem chegou ainda no paciente, você já tem 2 demandas. Só que você chega na porta e vem a outra surpresa, o familiar saindo. Que pega você é o psicólogo? Vem cá. Nossa, não tá dando, porque ele é assim, ele é desse jeito em casa também, tô de saco cheio da demanda da esposa. Terceira, aí você tem que pegar isso, guardar numa bolsinha de lado, já volto. E aí, chegar até o paciente e ouvir, né, o que ele tem a dizer, como que é. Então, assim, e o que falar, né? Voltando, né, no sentido que você falou, o que falar? Oi. Acho que é um bom começo, né? Se apresentar, né? De que se você é estagiário, por exemplo, se você é estagiário de psicologia, se você é um psicólogo, você é psicólogo, você está ali, né, para propor um momento de escuta, se ele estaria disponível para conversar com você, né? E aí a coisa pode começar a partir daí. Começar a encaminhar. Começar a partir daí. Agora, o que virá, né? Mavi, Pedrinho, enfim, aí pode vir muita coisa. Não tem, assim, eu falo muito para os meus estagiários, para os meus supervisionandos também de instituições, eu falo assim, olha, não tem como prever. Né? Você vai começar, agora, o hospital ele é muito imprevisível. Ele é muito imprevisível. Ele é muito urgente. Sim. Sofrimento é muito urgente. Legal, né? Pensando talvez no que você trouxe de urgência e emergência, né? Dentro da questão da saúde mental. O sofrimento é sempre urgente. A dor é sempre urgente. A angústia é sempre urgente. Né? Saindo um pouco do contexto, vamos dizer assim, do protocolo de saúde, o que é a urgência do sujeito, né? Então, acho que é um pouco isso que a gente vai ouvir. A dor dói na hora, né? Não dói espera um pouquinho, daqui uma hora... Segura a sua dor aí rapidinho. Exato. Aí eu tenho mais uma pergunta, dessa vez um pouquinho capciosa, tá? Eu tenho que responder? Vai. Porque ser capciosa vai... Não, é facinha. Já que você já falou como que a gente começa, né, a conversar com o paciente, com o oi, né? E com as demandas dos outros e a do paciente também. Como que lidamos com os diversos tipos de paciente? Como assim? Como que a gente consegue fazer um atendimento em psicologia hospitalar com pacientes completamente diferentes? Porque eu posso ter em um quarto um paciente mais alterado, que não acredita na psicologia, e um outro quarto um paciente super dócil. Não sei se essa é a melhor palavra. Como que a gente lida com os pacientes? Ou um paciente em estado paliativo. E outro paciente super resistente porque não aguenta mais estar ali.
Aham, legal. É uma pergunta capciosa. Eu falei. Né? Você tinha razão. Né? Dá um geralzão, Um pelo geralzão, menos. né? Vamos tentar dar um geralzão. Eu acho assim como o médico, ele quer um paciente ideal, assim como o enfermeiro, ele quer um paciente ideal, o nutricionista quer um paciente ideal. O que eles querem? Né? A grande maioria deles, né? Espero que eles estejam ouvindo o nosso podcast, né? A grande maioria a gente tem, sim. Não adianta a gente falar que a gente não tem uma idealização do paciente que nos vem, né? Desse indivíduo. A gente tem. O nutricionista quer, principalmente, um paciente que adere a dieta, que mude, que tenha um resultado. O médico também, e tudo bem. E nós? A gente quer um sofrimento ideal, será? Então... Eu gostei disso daí. Acho que um sofrimento ideal de livro. Exato. Você vai lá no DSM. Ele tá com isso aqui. É isso aqui que eu faço. Aí, né? Falando que era facinho. Simples. Cadê o protocolo para eu estar diante essa dor, né? Nós também temos o nosso paciente ideal, né? E o paciente ideal nosso, ele é o contrário daquele que se silencia. Ele é, né? Ou melhor, ele é aquele que fala, que dialoga, que a sessão passa rápido, né? Que tem insights, que tem percepções, que ele volta na outra semana, né? Que a coisa como, né? Nós temos acho que um lugar. Então, assim, eu não sei, Mavi, se não é em todo lugar, na nossa prática, não é assim. Porque vamos pegar a clínica. Quem chega? A diferença que eu entendo é que, como você tem uma sequência, você consegue, com o tempo, né, perceber um pouco mais o funcionamento daquele sujeito. Então, ok. No hospital, realmente, o que nós temos de característica são diferenças enormes. Tá? Você pode sair de um quarto onde um paciente está... Você trabalhou ele pré-cirúrgico, ansiedade pré-cirúrgica, ele fez uma cirurgia... Aconteceu tudo bem, a família junto, apoiando, a rede social legal. Ele vai, agradece você, obrigado, doutora, né? Você pôr sua Arezzo. Se quiser patrocinar também, Arezzo, né? A gente está recebendo patrocínios, né? É só marcar nos comentários. Marca nos comentários. @ né? Lápis Zona Oeste. E, de repente, você fecha o atendimento, né? Aquele paciente vai ter alta, vai embora, deu tudo certo, e você vai, né, num outro quarto com um paciente de cuidado paliativo. E aí? Né? É a mesma prática? É o mesmo campo? É oi, tudo bem que fala? É o mesmo... Tudo bem não, eu sempre digo, nunca sugira tudo bem. Oi, como você está? Né? Eu sempre falo, gente, não começa com oi, tudo bem, né? Porque tudo bem... Pera lá. Não, né? Eu tô no hospital. E a gente tem isso, né? Que no Brasil, o brasileiro é muito, oi, tudo bem? Tudo bem. E uma mentira, né? Até que se chegar pra ela, como você tá? A pessoa, geralmente, ela não vai falar tudo bem. Fala, tá. Né? Então, tem essas características. Eu acho que o que vai mudar um pouco, sabe, Mavi? Pegando a sua capciosa pergunta, é o psicólogo e a psicóloga estar preparado para a diversidade do hospital. Você tem que estar preparado para tudo que vai vir. Mas vai vir coisas também que você não está preparado. Tá? Então, assim, não tem como, pelo menos dentro da perspectiva que eu trabalho, eu tenho uma orientação, né, psicanalítica. Então, assim, dentro desse universo que eu trabalho, a gente não tem protocolos para... Sabe? Você vai mudar de quarto, você vai pegar um protocolo novo. Porque justamente a gente não sabe, né, o nível de sofrimento, de dor que aquela pessoa ela está passando. Então, isso acontece de fato. Você sai de um lugar de um atendimento onde a pessoa está saindo bem e você vai trabalhar a perda de uma mãe que perdeu um filho. Tipo, em menos de 5 minutos. Né? Ou às vezes nem com esse tempo. Então, isso é real. Então, o que vai preparar... Mais do que o que fazer diante de cada sofrimento, o psicólogo hospitalar, a pergunta é como ele está diante de cada sofrimento. Então, como esse profissional ele está preparado para
essas situações que vão emergir. Porque vai ser diferente. Né? Uma mãe que está passando por uma perda de um filho, você vai ter que ter uma atuação voltada para esse contexto desse luto, dessa perda, dessa dor. Né? Aí você vai para uma UTI, um paciente que está com um protocolo de morte encefálica, captação de órgãos. Né? Você vai ter que trabalhar, você está vendo que está ali, você vai ter que trabalhar no luto antecipatório, você vai ter que trabalhar com essa família. Isso. Acho que a grande questão que nós temos que ter da psicologia hospitalar nesse sentido de sofrimento é a gente entender que a gente tem um recorte de trabalho. Né? Não dá para a gente... Às vezes não dá tempo de toda essa questão, né? O que está orbitando a doença. Né? O que orbita da subjetividade do sujeito naquela doença é o que a gente vai focar. Agora, diante disso, você faz isso, diante disso, você faz aquilo, não sei, eu desconheço. Pelo menos, né, dentro da perspectiva que eu trabalho. Então, sei lá, terapia ajuda, supervisão ajuda, estudar ajuda, né, dialogar ajuda. E diante da notícia trágica, da notícia de terminalidade, diante do diagnóstico, quem é que fala isso? É o psicólogo que dá diagnóstico? Quem é que vai se relacionar com a família nesse momento? Boa pergunta. Psicólogo nunca dá diagnóstico. Psicólogo não dá notícia. Psicólogo não dá notícia de óbito. Ele não dá... Não. Isso é função estritamente do médico. Tá? A gente pode acompanhar, ir junto. Inclusive, é bem bacana trabalhos interdisciplinares, como, por exemplo, o profissional médico. Né? Eu tive uma experiência quando eu trabalhei em UTI, que tinha um médico, ele ia de sexta-feira. E de toda sexta, era o único dia. Ele ia de sexta, a gente conseguiu fazer um trabalho legal. Toda sexta, nós, depois da visita, né, a gente fazia uma roda de conversa com os familiares, eu e ele. Né? E ele ia tirando as dúvidas da parte clínica. Ele é o responsável clínico do paciente. Então, o psicólogo não pode. A gente é convidado, tá? Mas é, inclusive, antiético. Nós não podemos, isso é responsabilidade do profissional médico. Mas a gente pode ir junto, a gente pode estar junto, né? Porque às vezes alguns profissionais têm, sei lá, têm um pouco mais de dificuldade de dar a notícia, e tudo bem, todos nós temos limites. E às vezes tem limite com isso, com a finitude. Mas a notícia é ele que dá. Eu sempre brigo, ele pode falar assim, olha, né, aconteceu, tá? Por quê? Porque as pessoas vão ter dúvidas clínicas. E nós não sabemos dar respostas clínicas. Né? Então, isso é restrito realmente do profissional médico. Agora, pós-notícia, aí não tem problema, aí é com a gente. Somos nós. Pode ser, somos nós. Podemos ser nós. Em questão do sigilo, como é que a gente conquista a confiança da família? Como é que a gente conquista a confiança do próprio paciente que, para oferecer a escuta e que ele confie na gente suficientemente, como é que a gente apresenta que a gente está ali? Esse é um dos maiores cuidados que a gente tem que ter no hospital. Principalmente nos hospitais públicos. Né? Ou por conta digo os hospitais públicos, só por conta do número de leitos. Né? Por conta de, às vezes, ter 3, 4. Né? Eu já atuei em hospital com 4. Há muito tempo atrás, mas tinham 4. Né? Então, nós temos um sigilo, a gente tem que cuidar disso. A clínica, o setting garante essa proteção, esse sigilo, estruturalmente garante, né? Garante não, propõe garantir, né? Porque o setting, o sigilo não está só ali, não está só naquele espaço, obviamente. No hospital, eu gosto de usar a metáfora que a gente leva o setting. Né? O setting é a gente que leva para o atendimento. Tá? Então, quando a gente vai atender um paciente no hospital, a gente tem que estar atento ao espaço, a gente tem que estar atento às pessoas que estão à volta. A gente tem que falar isso com o paciente. Falar, olha, né, você está trabalhando algumas coisas, acho que parece que a gente não está num ambiente como você está se sentindo com isso. Então, isso a gente tem que estar atento. Porque, às vezes, o paciente, ele vai falar. Né? E, às vezes, ele entra nessa nossa bolha, nesse nosso setting, e vai embora. E a gente tem que cuidar um pouco disso. A gente pode, no hospital, atender em outros lugares. A gente não vai ter nossa salinha, com divã, com ar-condicionado,
com café Dolce Gusto, né? Enfim, né? Com chocolatinho de canela. Não, nós não vamos ter. Mas a gente pode ter outros espaços, né? Que, de repente, se o paciente ele tem a possibilidade, realmente, de um paciente que até ajuda, né? Quantos atendimentos eu fiz de paciente andando no corredor com ele, né? Pacientes com cadeira de roda, vamos para uma sacada, em banco de hospital que tem... Enfim, então a gente tem que estar atento a isso sim, tá? Porque é uma questão... E, inclusive, falar isso com o paciente. Acho que questão de sigilo, né? E também com a questão do prontuário, enfim, que são questões documentais importantes. Agora, a confiança, né, Pedrinho, quando você coloca, olha, como que a gente conquista essa confiança? Eu acho que o vínculo, né, que a gente vai produzir com o paciente, com o familiar, é por um processo realmente de construção. O vínculo, ele é construído, né? Mais uma vez, você pode chegar diante de uma situação, num primeiro atendimento, onde o paciente e o familiar, ele já rola uma transferência legal ali, a coisa começa a se desenvolver, o atendimento vai indo, as coisas, né? E o paciente não volta, e você volta, a coisa vai... E você fala... Tem pessoas que vão... Quem é você? A gente é estranho, pô. Sabe? A gente é um estranho que chega perguntando da vida. Acho super saudável um certo nível de desconfiança. Quem é você? O que você vai fazer? O que é? Nunca, não sei quem é você. O que você está afim de fazer aqui? Por isso que a gente, né, nós, enquanto psicologia hospitalar, a gente tem que ter primeiro a percepção de que nós estamos indo, a gente está propondo, e que do lado de lá pode ter alguém que desconhece, tem alguém que não sabe nem a função, não sabe nem o que o psicólogo faz. Né? Então, essa confiança ela vai sendo construída. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito da nossa escuta dentro daquele contexto. Né? Principalmente para não tornar vamos dizer assim, uma pessoa que vai utilizar as informações do paciente em favor da equipe. Né? Como se fosse tomar um lugar de, vamos dizer assim, vou jogar para esse time. Né? Como se fosse um espião, né? Isso, tem que tomar... Isso aí, respondi, Pedro? Claro que respondeu. Já que estamos falando de manejo, né, de sigilo e tal, como que é esse manejo em casos mais complexos e sensíveis? Por exemplo, violência infantil percebida dentro do hospital. Tá, aí, vamos lá. Acontece muito. Né? Por exemplo, dentro do hospital pode chegar pessoas vítimas de violência doméstica. Dentro do hospital chegam pessoas vítimas de vulnerabilidade social. Dentro do hospital chegam situações, né, que desembocam num contexto de saúde, né, que a gente não sei por que separar, mas tudo bem, de saúde, uma doença, mas que tem um atravessamento desses contextos de alta complexidade. O que fazer? Nada, não tem como a gente trabalhar sozinho. Os hospitais têm assistente social. Então, a gente tem que fazer o quê? Chamar o assistente social, começar um trabalho interdisciplinar, ver o que vai ser feito com esse caso, né? Como, né? Se é caso de denúncia, se não é, como vai ser o manejo disso, se é menor de idade, se não é menor de idade. Aí entra a nossa função, né? No sentido de, claro, trabalhar as questões da hospitalização, mas não fechar os olhos para essas questões. Pode ser questões de vulnerabilidade social, né? A pessoa, morador de rua não, né? Pessoas em situações de rua. Pode ser pessoas que estão passando necessidades alimentares. Então, são demandas realmente que a gente aí precisa estender o braço e trabalhar com outros profissionais que são também capacitados para fazer isso. Por exemplo, assistente social dentro do hospital. Isso aí não é um caso que a gente consegue trabalhar sozinho. Pegando o gancho, dentro de um hospital é fato que existem outras especialidades, outras profissões, além do psicólogo, né? A gente tem o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, nutricionista, faxineiro, né? Todas essas pessoas. Como que o psicólogo lida com esse relacionamento com tantas profissões juntas em um lugar só? Como que é esse relacionamento? Ou como ele deve ser. Desculpa. Como ele deve ser. Cada realidade é uma realidade. Né? Eu já tive experiências em instituições com interdisciplinaridade e instituições extremamente fragmentadas, né? Então, depende muito da
da realidade institucional. Assim, Mavi, o ideal, vamos dizer, né, seria que ocorresse a interdisciplinaridade, a troca, né, os saberes que se complementam, né, que pudéssemos entender que todo trabalho pudesse ser numa perspectiva de troca interdisciplinar. Mas não é sempre assim que ocorre, né? Muitas vezes as instituições, elas são realmente... Os profissionais, eles trabalham na sua bolha, né? O que nós mais temos, assim, de uma forma geral, são equipes multidisciplinares. Tá? E não estou aqui falando se é bom ou é ruim, se não estão fazendo bom, não é isso. Né? Mas a equipe multidisciplinar é aquele monte de profissional, cada um fazendo a sua parte sozinho. Então, nós temos uma equipe gigantesca, tem tudo. Médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, TO, educador físico, tudo. Mas não tem uma reunião para ser desenvolvido um PTS. Sabe? Esses profissionais não sentam um momento para discutir um caso de um paciente, para ver o atravessamento psicológico daquela situação, para ver a influência da medicação sobre os efeitos de saúde mental, porque tem. Né? Então, infelizmente, né, as equipes, elas perdem muito, às vezes até pelo próprio processo, né, de como a gente entende, às vezes, o ser humano dessa forma muito fragmentada, como as ciências modernas, né? Ou seja, cada vez a gente recorta mais, não sei se vocês perceberam, né? Cada vez a gente recorta o pedacinho vai ficando menor e mais especialista do micro, né? E aí, eu acho que isso transcende também para a visão de saúde. Né? Só que eu sempre falo assim, olha, de uma certa forma, vamos assim dizer, a gente estuda as relações humanas, né? A gente estuda o comportamento humano, a gente estuda grupos, a gente estuda instituição. Então, minimamente, quem mais estuda dessa equipe para entender sobre processos grupais somos nós. Eu vejo alguns psicólogos meio estressados em estar nesse lugar. Sabe? De não entender que a gente também é um articulador desse processo. Né? Porque não que a gente tenha que fazer, mas se a gente, tecnicamente, a gente é mais esperado de nós, que a gente trabalhe com equipe, trabalhe com grupos, às vezes eu vejo muito isso. E o nosso papel de implicação da equipe? Será que a gente também não tem um papel, às vezes, de fazer essa articulação, sabe, meu vídeo? Olha, nossa, minha equipe ninguém conversa. Nossa, ninguém conversa. Tá. Ok, você sabe da importância. Será que todos sabem de que isso? Né? Às vezes não. E o não conversar cria uma síndrome do não me questione, né? Não me diga o que eu tenho que fazer, porque eu sou especialista nisso. Sou especialista nisso e eu sei, né? Um lugar de suposto saber. Ou de suposta verdade, né? Então, esse é um desafio. Né? Porque eu sempre digo, gente, se eu pegar... Como deve ser feito um trabalho interdisciplinar, não é difícil de teorizar sobre isso. Mas pôr em prática envolve relação humana. E vocês sabem, né? Ser humaninho... Né? Ser humaninho é complicado. Ser humaninho é complicado. Assim, mas eu acho estranho um pouco, assim, mas talvez seja só um estranhamento meu, de às vezes os psicólogos em instituições, eles... sabe, se assusta um pouco com as questões psicológicas. Né? Eu acho isso um pouco interessante de ser pensado, assim, né? Um espanto com aquilo que a gente se envolve, com aquilo que a gente, né? Mas eu acho que aí tá a graça da psicologia, né? A gente é humano também, né? Talvez seja isso. O nosso podcast tá chegando no fim. Mas já? Mas... Não quero ficar mais. Tá legal a conversa. Nós temos uma última pergunta. Também capciosa? Não. Essa é... É leve? Essa é nível Mestre Yoda. E Mestre Yoda, tá. Tá? Tranquilo. Nesse nível aqui. Ok. Nós queremos saber se você tem algum recado, alguma dica, algum ensinamento, assim... Nossa. De luz... Nossa! Para os futuros psicólogos hospitalares. Achei muita autoajuda isso aí. Não, mas assim, alguma... sei lá, alguma coisa que você aprendeu. Uma frase de impacto. Pra gente colocar no... Pode ser bio. Pode ser Nietzsche? Pode. Não. Pode ser quem você quiser. Tá bom.
que você quer que nossos ligantes saibam? Sobre psicólogos hospitalares. O que vocês... O que você quer que a gente leia? O que você quer que a gente aprenda? O que você quer que a gente se implique? Uma coisa essencial. Essencial? Bom, eu digo sempre uma coisa. Participar da Lápis. Boa, participa da Lápis. Com certeza. Participar da... não, tem muitas leituras. O que não falta, leituras escritas, livros de qualidade sobre isso. Sabe? Não falta. Acho que eu acho legal, gostei da pergunta. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que a psicologia hospitalar não é uma abordagem, ela é uma área. Tá? Ela é uma área da psicologia. Então, a gente primeiro tem que entender ela como uma área. Por exemplo, tem um material do CREPOP, que fala da atuação do psicólogo em hospitais públicos, no SUS. Psicologia do psicólogo nos hospitais públicos. Né? Um material que vai lá falar da psicologia. Eu acho que uma recomendação que eu daria é entenda a psicologia hospitalar primeiro enquanto área. Sabe, eu vejo muito os estudantes e às vezes os profissionais, sabe, colocando a abordagem à frente da ciência, da profissão. E tem algumas coisas que a gente tem que entender que é de um campo da psicologia. E o que é psicologia? Às vezes eu vejo as pessoas, parece que quanto mais perto de se formar elas chegam, mais ela torna a psicologia uma abordagem. Eu fico um pouco preocupado com isso, porque o que é a psicologia? O que nos une? Né? Se você vai ser tal abordagem, se você vai ser de tal abordagem, antes você vai ser o quê? Psicólogo. E o que é isso? Né? Então, entender a psicologia hospitalar enquanto área, enquanto um campo de atuação, sabe? E aí tem muitas, né? Recomendo o material do CREPOP que vai dizer, olha, psicólogo, independente se você é psicanalítico, psicanálise, TCC, análise de comportamento, fenomenologia, enfim, ou seja, qual for a abordagem, quais são os campos? Para a gente entender o que a psicologia se propõe naquele lugar. E isso para a psicologia hospitalar, isso para a psicologia escolar, sabe? Isso para a psicologia social, isso para todos os campos. Então, acho que isso é um convite que eu colocaria enfim, quem tá... E não ter medo do hospital, assim. Eu sempre falo, olha, não recue diante do hospital, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas, elas têm interesse no hospital, mas falam, será que eu vou dar conta? Né? Claro que tem gente que não se interessa, não tem que se identificar também. Mas eu acho que, assim, entender que o nosso papel ali, ele é muito significativo. A gente pode promover grandes mudanças. E sempre digo, né, nas aulas, a gente nem perceber, né, da nossa atuação. E essas pessoas precisam de um lugar de pertencimento, de subjetividade. Então, eu acho que, acho que ficaria essas dicas, assim, não sei, serviu de dica. Chama o pessoal da Lápis aí, ó, trocar uma ideia. Vamos chamar. E você gostou da conversa? Como é que demais. Ufa, que bom. Não, vocês mandaram muito bem. Parece que vocês já fazem isso aqui já há muito tempo. Eu já sou famosa na Globo, sabe? Chique. Mas é legal, foi muito gostoso. Obrigado, né? Fico feliz, espero que esse projeto aí, ele continue. A gente que te agradece pela presença, agradece a colaboração de todos os coordenadores da Liga, agradece a ideia, agradece a colaboração dos rapazes do laboratório de rádio, do laboratório de TV, a coordenação do curso de comunicação que teve aqui com a gente, a nossa coordenação da psicologia também. A coordenação da Lápis. A coordenação da Lápis. Né? Tem todo vocês não estão vendo aqui, gente, mas por trás, assim, muita gente. Aqui estão... 50 pessoas, assim. Incrível, né? Temos aqui os outros coordenadores, né? Muitas câmeras, né? E é isso, muito obrigada muito mesmo, bom. Foi ótimo. E obrigada a você que está assistindo a gente, tá? Coloca aí nos comentários se você gostou, se você compartilha, achou legal. Compartilha, põe nos stories. Manda pro coleguinha. Manda no WhatsApp. Isso. No WhatsApp também. Pod Lápis agradece. Teremos mais encontros, vocês não perdem por esperar. É só o começo de um novo projeto. Vai proporcionar muita coisa ainda. Ui, obrigada. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau. Aê.